Começar o vídeo até sem aquela tradicional entrada da Amo Vasco TV, porque muita gente vai ver a capa, não acompanha o canal, né? Não sabe que na Amo Vasco TV não tem fake news, vai vir xingando, falando besteira. Irmão, é o seguinte, cara, ontem, 2 horas da manhã, o Vascaíno, cara, o Vascaíno é sem limite, né, irmão? O Vascaíno não tem um pingo de limite, o cara pensa em Vasco. Eu sou assim, cara, eu sou assim. Eu penso em Vasco o tempo todo, irmão. O tempo todo tô eu trabalhando, pensando no Vasco. Não sei se vocês são assim, eu até costumo brincar, quando eu não tô pensando em Vasco, é porque eu tô dormindo, mas aí eu tô sonhando com o Vasco. Qual foi o papo, irmão? Ontem tava nos grupos de WhatsApp do Vasco, né, que eu participo, e, cara, todo mundo é unânime, né? Hoje a gente sabe que o Vasco precisa de reforços, meio de campo e ataque, né? Ataque, irmão, foi desesperador contra o Audax, cara. O Vasco dominou o jogo, tava com os zagueiros na intermediária do Audax, né? Amassando os caras, bola nossa o tempo todo, posse de bola, bola na área. Fez 1-0 só, irmão. 1-0, tá? Sem o Verratti, cara, precisa de mais um cara ali para fazer gol. E aí surgiu o nome de quem? Giroud. É, meu amigo, o francês Giroud. Ele é o maior artilheiro da história da seleção francesa, 54 gols. Hoje está no Milan, né? Só que o contrato dele acaba agora no meio do ano. Ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça, tá? Giroud tem 37 anos, tá? E se você colocar, né? O Bigode tá falando, coloca aí no Google, Giroud Vasco. Já vai aparecer matéria falando sobre isso, tá? De que alguns clubes da Série A do futebol brasileiro sondaram o Giroud. E o pessoal falando, pô, será que um desses clubes é o Vasco? Começa a internet, né, irmão? É daí que surge um monte de fake news. Quero destacar aqui que isso não é informação, tá? Isso não é informação. Isso é um conteúdo que eu estou trazendo aqui de opinião, tá? Sobre a falta de um atacante no Vasco, e aí surgindo na internet. A internet adora levantar fake news de que tem clubes aí da Série A sondando o Giroud, e será que um deles é o Vasco, já que o Payet é francês também, conhece o jogador. O jogador já disse algumas vezes que gostaria de acompanhar o carnaval. A gente está em período de carnaval, que o jogador gostaria de acompanhar o carnaval no Brasil, né? Especialmente no Rio de Janeiro. Informações de que ele acompanha a Libertadores, gosta do futebol brasileiro. E eu fiquei pensando, irmão, se uma informação dessa chegasse a ser verdade, cara, Giroud, pô, o Giroud, cara, gosta de perder gol. Até brinquei no grupo, falei, é o Ribamar francês. Brincadeiras à parte, cara, ele é um artilheiro e ia trazer muita mídia, né? Mais um francês no Vasco ia trazer muita mídia no mundo inteiro pro Vasco. Só que é o seguinte, primeiro, ele tem 37 anos, cara, duvido que a 777 vai liberar a contratação de mais um jogador com essa idade. Outra, além do valor, não vou nem falar em valor, tá? Outra, o Vasco já tem 8 estrangeiros na equipe, cara, e só pode relacionar 7, tá? Hoje a gente tem Medel, a gente tem o zagueiro Rojas, a gente tem Payet, a gente tem Verratti, a gente tem agora o Galdames, chileno, volante que chegou agora, tá? Tem o Pumita, tá? Tem o Capasso e tem o Esforça, que tá chegando também. São 8 jogadores, tá? 8 jogadores. Hoje o Capasso um pouquinho mais deixado de lado, né? Um jogador que não deu certo no Vasco. Teriam 7. Com a chegada mais um, 8. Pô, irmão, tudo bem que o Pumita, a gente pouco vai utilizar o Pumita. Inclusive, penso eu que o Alexandre Matos precisa fazer negócio com o Pumita, né? Precisa arrumar um time para o Pumita, emprestar, sei lá, porque ele não vai ter vaga. Ele não vai ter vaga. Ali vai ser Paulo Henrique, que está jogando muito, ou Rojas. A não ser que, muita gente falando sobre isso também, que o técnico Ramon Dias utilize o Pumita no ataque. Ele mete gol, tal, chega muito na parte ofensiva, seria uma opção. Eu testaria sim, tá? Eu testaria também. Mas hoje o Vasco já tem 8, tá? 8 jogadores estrangeiros. Giroud chegando, irmão, seria o
o nono. Parceiro, apesar dele perder gol, eu gostaria só pela parte da mídia. Lembrando, não é notícia, tá? Não vem, Abigail que tá com fake news. Não vem falar besteira aqui no canal, não, tá? Tô trazendo uma opinião minha sobre a falta de atacante do Vasco e um tema levantado pela própria torcida do Vasco com relação ao francês Giroud. Parceiro, ontem eu passei aqui para vocês o meu time, né, titular hoje do Vasco, que é Léo Jardim, 3 zagueiros, que pode ser Rojas pela direita ou Léo pela esquerda, Medel e João Vitor, tá? Aí 5 no meio de campo, com 2 alas, o Piton, Paulo Henrique, Matheus Carvalho, o Galdames, que foi muito bem na partida contra o Audax, e o Payet. Muita gente fala, Bigode, o Matheus Carvalho pode sair e entrar o Esforça. É uma opção também, dependendo de como o Esforça vai chegar no Vasco. A gente espera que chegue bem, mas é um garoto, tá? 21 anos, tá? Ele nem é titular absoluto da seleção argentina de base, tá? É um garoto que não é titular absoluto. É uma joia que vai chegar. A gente precisa ter paciência e lapidar essa joia. Ataque, Adson e Verratti. Muita gente achando que esse time não é lá essas coisas que precisa de peças. É um bom time. Agora, precisa de peças, isso é certeza que o Vasco precisa contratar, especialmente para o meio de campo, especialmente para o ataque. Para o ataque, a gente aguarda aí as negociações envolvendo o atacante Pedro Henrique, do Internacional. O jogador tá doido para vir para o Vasco, falei para vocês, inclusive ele tirou foto, né? Colocou nas mídias sociais dele, foto do cachorro, mas no fundo estava passando o jogo do Vasco, já está acompanhando o jogo do Vasco, tá? É um jogador que quer vir para o Vasco, tá? E que muita gente fala, eu confesso para vocês que eu não conheço o futebol do Pedro Henrique, tá? Mas muita gente falando da imprensa e também torcedores, que é um bom jogador que vai ajudar muito o Vasco aí na temporada, né, 2024. Ainda mais o Vasco que tem só Rossi, Serginho, David e Eric Marcos para essa posição, com a saída do Marlon, com a saída do Peck. A gente ficou bem carente no ataque, né? Bem carente no ataque, né? Não só nessa posição do Verratti, que hoje está machucado, né? Mas também na posição de atacante pelo lado. O Vasco, o elenco do Vasco está muito carente. Irmão, falando no Verratti, seguinte, pode ser que ele volte contra o Fluminense, tá? No clássico contra o Fluminense, vai ser examinado, e aí, estando tudo ok com a costela, ele volta para enfrentar o tricolor das Laranjeiras. Parceiro, comenta aqui, irmão, essa situação que eu trouxe para vocês de bate-papo aí de um grupo que eu participo sobre o Vasco. Giroud, atacante Giroud, da seleção francesa. Seria uma boa? Você aprovaria essa contratação? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.